otimização de projeto, que ainda a gente não tinha falado, a gente tinha feito só algumas simulações e a partir daí mostrado alguns conceitos e formas de alteração de malha, controle de malha, que refinava um pouco mais o projeto, mas até então não havíamos falado ainda de forma mais aprofundada sobre fator de segurança, a questão da percepção do projeto e também a otimização ou o estudo de projeto que tem dentro da plataforma do Simulation, tá? Então, vamos lá. Otimização de projeto, tá? O que é? Ele consiste então o que? Utilizar os métodos computacionais, né, para alterar ou obter dimensões, formas ou até na topologia da peça, né? Ou seja, mudar a geometria da peça, uh, avaliando a distribuição de tensão, tá? Então, temos alguns exemplos aqui, né? Vamos supor, quanto à dimensão, eu tenho um comprimento, uma determinada força, né? Com um perfil de seção. Então, o projeto inicial, né? Com os carregamentos. E aí a gente avalia que, né, conforme vai indo mais para a extremidade, ou melhor, conforme vai indo mais próximo do engastamento, mais alto é as tensões, né? E aí a gente pode chegar através de cálculos e especificações num resultado assim, né? Ou seja, na ponta ela é um pouco diferente. Claro que isso exige na fabricação uma condição bem especial, porque é muito mais fácil você manter uma seção única do que alterar a seção. Mas quando há oportunidades, a gente pode chegar num conceito muito próximo disso, otimizando o projeto. Na questão isso da forma e dimensões. Na questão da topologia, que é a alteração propriamente dita da geometria, né? Aqui tem um exemplo como se fosse um domínio inicial, né? Desse conceito engastado com uma carga. E aí a gente vai olhar que tem um comando, uma ferramenta chamada percepção de projeto, que ela distribui o carregamento, né, que é aqui o domínio discretizado, como se fosse na forma de malha, e a topologia, que é essa percepção, ela vai distribuir ao longo desse domínio discretizado como que funciona o carregamento, as cargas e as tensões. E aí, a partir disso, então, pode-se otimizar, né, por um outro conceito. Então, o que se ganha com isso? Se ganha a questão, depende muito do que se quer, né? Mas geralmente muitos desses projetos otimizados eles estão voltados para a diminuição de massa, né? Automaticamente, se eu diminuir a massa, eu vou diminuir o valor, porque o valor, né, o preço, o custo, porque ele está atrelado geralmente à massa. Claro que tem que olhar para a questão fabricação, né? E aí eu vou fazer um parênteses aqui, que é onde a impressão 3D está entrando muito no mercado, né? É nessa questão, porque ela não limita, o limite de fabricação dela é zero, vamos dizer assim, ou seja, ela pode chegar a geometrias extremamente complexas, ocas, sem perder a qualidade com relação às tensões que estão atuando, né? Sem perder a resistência, vamos dizer assim, da peça. Tanto no polímero, agora já está se imprimindo no próprio aço, né? Então existem impressoras já mais avançadas e aí vamos imaginar, se eu fosse fabricar essa peça, era muito mais fácil eu pegar uma chapa aqui, só dar duas chanfradas aqui e deu. Eu não ia perder todo esse tempo, porque
porque às vezes toda essa geometria, essa complexidade iria gerar um custo maior de fabricação que automaticamente talvez não ia ser diluído na questão do peso. Por quê? Porque eu tenho que comprar igual essa chapa, esse blank. E aí eu vou fazer alterações, a não ser que seja uma peça fundida, aí é diferente. Mas tem toda a questão também da do processo que vai ser executado e tal. Mas se eu pensar na impressão 3D, que é o futuro, vamos dizer assim, em qualquer tipo de material, eu vou direto para a fabricação disso aqui, que eu economizo em matéria-prima, ganho em produtividade, porque é muito mais rápido de eu produzir isso aqui, claro que se comparar com o que a gente tem de processo hoje, né? E as impressoras, a tendência é que avancem, né? E consigam produzir em alta escala e alta velocidade também. Mas enfim, é uma coisa que a gente pode trabalhar dentro da simulação, né? O que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode ter essa percepção dentro do projeto. Bom, e o fator de segurança, o que é, né? O fator de segurança ele vem a nos auxiliar para fazer essa otimização. A gente já havia falado alguma coisa do fator de segurança, mas muito superficial, né? Eu não tinha entrado no detalhe com vocês sobre o fator de segurança. Mas o que é, na verdade? É lá as tensões von Mises, né? Elas são comparadas com tensão de escoamento do material. Então, a tensão máxima que ocorre na simulação, né? Ela é um fator que vem a ser comparado com a tensão de escoamento. Falando mais diretamente, o fator de segurança é o que? É a tensão de escoamento do material, tá? Comparado com a tensão máxima, a gente usa hoje von Mises, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma tensão de escoamento do material de 300 megapascal e a tensão máxima de von Mises na simulação é 150, eu vou ter um fator de segurança 2, ou seja, ele suporta duas vezes a tensão máxima, ou seja, a tensão de escoamento ela suporta duas vezes a tensão máxima, né, ela pode ser duas vezes maior para chegar na tensão de escoamento. Então, o valor de fator de segurança ele sempre deverá ser maior que 1, né? Porque senão a tensão máxima que está ocorrendo é maior e aí vai vir a falhar. E ainda nem se usa muito 1, né? O 1 é em casos bem específicos. Geralmente a gente usa fator de segurança 1,5, 2, 2,5, 3, dependendo da aplicação, tá? Porque a gente tem que levar em consideração também que não é só estático, né? Às vezes nós podemos ter aí também outros tipos de tensões que levam, por exemplo, à fadiga, né? Que é um caso bem pertinente, assim, que a maioria das, das falhas são por fadiga. Bom, aí nós temos um estudo de caso, tá? Chamei de braço, ele é bem didático, acho que talvez até vocês já tenham até modelado essa peça em outras ocasiões, né? Lá no início, quando a gente começou a trabalhar com o software, é uma das peças que eu uso aí para modelar. Novo estudo ali colocou articulação fixa em duas das furações, né, inferiores ali e uma carga na outra extremidade ali, no outro furo de 5.480 normal. Aí a esse plano foi escolhido o plano superior, tá? Então a carga fica no sentido Y aí, né? E aí temos a malha
como eu falei, a gente já trabalhou malha, eu não vou me preocupar com malha. O meu objetivo aqui é outro, né? Mas se fosse fazer uma um trabalho mais específico na peça, teria que refinar mais. Usei a malha padrão ali, redefinida, e aí temos estas tensões, tá? Bom, se eu olhar aqui, usei um material que é o 1010, 1020, que está com tensão de escoamento de 180, acho que 1010. Nós tivemos a máxima naquele local ali que deu 90 aproximadamente, tá? Megapascal. Isso quer dizer o que, né? Que é bem provável que a gente tenha um fator de segurança aí de 2. Claro, 2 neste local. Mas se eu pegar, por exemplo, vamos supor aqui onde está o verde aproximadamente, né? Nessa região, nós já temos fator de segurança 4, se não me falha o cálculo aqui, né? O 180 dividido por 44. Então, e assim vai, nessas partes em azul, praticamente bem superior, né? Mas como que eu posso plotar isso, né? Então, nos resultados, eu clico com o direito, venho em definir plotagem do fator de segurança, vai aparecer um sequencial de telas aqui, onde vocês vão avançar. Então vai ter, coloco o fator multiplicação, vou deixar o 1 no primeiro momento e a distribuição do fator de segurança também como 1. Ele até dá aqui, ó, que o fator máximo ocorrido na peça foi 2,008, tá? E aí a gente tem a plotagem do fator de segurança. Então vejo, a maioria tá com 2, né? É que aqui como a escala é muito alta, né? Ou seja, lá o fator de segurança é 1800, né? Ou seja, ele está 1800 vezes abaixo da tensão de escoamento, a tensão máxima, né? Nesse local, por exemplo. A gente olha aqui de 2 para 150 é tudo vermelho, né? Então, como nós temos um valor muito alto em alguns locais, a escala acaba ficando a variação entre as cores fica muito grande. E aí a gente não consegue avaliar de uma forma mais precisa o que realmente, por exemplo, mas eu pode ter no meio desse vermelho aí um fator de segurança 5, 10 e eu não consigo enxergar 3, né? Então o que a gente faz? A gente faz uma nova plotagem aonde a gente escolhe em vez de distribuição da mesma forma, tá? Na verdade aqui foi editado, mas aí abriu as mesmas janelas, onde eu nas duas primeiras eu deixo igual e na terceira, em vez de eu colocar a distribuição do fator de segurança, porque daí ele vai distribuir desde o zero até o maior valor, que seria o maior fator de segurança, eu pego e delimito, né? Ou seja, eu quero regiões só que estão abaixo de 3. Vamos supor, eu estou projetando essa peça e eu quero que ela fique com fator de segurança 3, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele plotar tudo que está abaixo de 3. Para quê? Para que aí eu consiga visualizar as regiões que eu tenho que atuar. Ou poderia ser outro valor, claro que se a gente colocar abaixo de 2, vocês vão ver que não tem nada abaixo de 2, porque o menor valor foi 2, né? Agora se eu botasse abaixo de 2,5, né? Aí ele iria plotar para mim, né? Alguma coisa, ou abaixo de 3, abaixo de 5. Então ia aparecer. Agora abaixo de 2 não aparece porque o mínimo já foi 2, né? Então é uma forma de eu visualizar, no caso aqui foi colocado abaixo de 3 e aí ele divide a plotagem somente em duas cores, ou seja, o que está acima daquele valor e o que está abaixo.